Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos ler uma mensagem para começar o nosso encontro, do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Não lastime os que se foram. Guardar velhas e dolorosas recordações é manter presente o sofrimento passado. Os que se foram obedeceram à vontade divina, não se opõem a Deus. Para ter paz, volte o seu pensamento para Deus. Veja que tudo prossegue cultivando a vida, esforçando-se no progresso, buscando alcançar o melhor. Não fique preso à retaguarda. Siga para a frente, levante a cabeça. Deus abençoe o seu esforço. Ore pelos que se foram. Deus o acarinha, retém apenas lembranças alegres. Aceitar a marcha da vida é compreender os desígnios de Deus. Recadinho importante, né? Para a gente não lastimar os que já se foram, porque às vezes a gente guarda dentro do nosso coração essa angústia, né, de ai, foi embora, ai, não vou ver mais. Mas aí a doutrina espírita chega e diz para a gente, né, que a vida continua, que eles estão vivos e que a gente tem que pensar no melhor para nós. Pensando melhor para nós, automaticamente eles recebem, né, e para eles, que eles possam, né, progredir, não é isso? Então vamos fechar os nossos olhos, imaginar que estamos lá no lago de Genezaré com o nosso mestre, né? O nosso querido mestre Jesus, transformando todos os nossos sentimentos em amor, carinho, compreensão, esperança, paciência. E olhando para cada um de nós, ele diz assim: vinde a mim, estou aqui, pronto para receber todos vocês. Conheço cada um de vocês. Então é com essa alegria que a gente agradece por ter conseguido estar aqui, nessa casa maravilhosa que nos acolhe, que nos traz tanto bem, físico, emocional, espiritual, que possamos, né, manter a nossa vibração. Pedimos também uma bênção muito especial para nossa querida amiga Karina, que veio aqui com tanto carinho, né, falar de um tema tão gostoso, deixai vir a minhas criancinhas, né? Somos nós, com certeza, essas criancinhas, né? Então, muito obrigada a essa espiritualidade, que possamos ficar bem, ter uma noite maravilhosa, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. E realmente ela já falou que o tema é maravilhoso. Esse tema, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, e a gente vai falar mais especificamente dos itens 18 e 19. E a gente precisa lembrar que Jesus era um grande educador de almas. E como educador, ele tem um grande cuidado de trazer histórias, de trazer analogias de acordo com o entendimento de cada um. E nesse primeiro momento ele fala: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque dela é do reino dos céus. E aí a gente vai pensando, que imagem é essa da criança, né? Por que falar da criança? Antes da gente entrar no trecho do Evangelho, eu fiquei pensando na minha mente várias questões interessantes que tem na criança e que é importante a gente levar uma disposição para aprender. Aí eu fiquei me lembrando
quando eu me reúno na evangelização da minha casa, a gente vai apresentar uma música nova. Os adultos, eles ficam em silêncio, ficam esperando conhecer toda a letra da música para cantar. A criança pequenininha, ela já fica assim, tá, tá, patá. Ela já vai. E aí você pergunta assim, você sabe? Ela sei sim. Quanto mais pequenininha, então você pega um jogo novo, o adulto vai lá, olha, a criança diz assim, eu sei jogar assim, tia. Ela nem sabe. Mas a gente percebe uma disposição para o aprendizado que nós precisamos ter em qualquer fase da vida. Né? A gente percebe uma simplicidade. Vai, e aí eu acabei me lembrando de uma cena muito interessante que também teve na minha família. Um belo dia, o meu sobrinho, quando tinha 5 anos de idade, o avô resolveu levar ele ao médico. O avô ia ao médico e levou o neto junto. Mas quem ia ser consultado era o avô. Só que o médico tinha prescrito para esse avô uma dieta rigorosa. E aí o menino ficou ali sentadinho. Aí falou, seu fulano, o senhor está fazendo a dieta direitinho, conforme eu te recomendei? Aí meu sobrinho falou assim, tá não, o asco. Ele queria falar churrasco. O asco direto. Aí o avô ficou assim, coçando a cabeça. Não, de vez em quando. Né, não, vô. O asco. Aí, e veja que ainda tem cerveja. E aí, ele não sabia. E aí, por que trazer essa imagem? Porque tem uma fase da criança que ela não mente. É muito difícil. Você pergunta, ela fala. Né? E é muito complicado para a criança guardar uma coisa. Claro que quando a gente fala na infância, é diferente a criança de 3, da de 4, da de 5, da de 10. Quando ela é muito pequenininha, ela é muito verdadeira. Mas se a gente está pensando nessa imagem que Jesus trouxe para a gente vai pensar que essa característica da criança de ser verdadeira, de falar a verdade, de ser sim ou não, é maravilhoso. Às vezes você chega com uma criança e diz assim, você gosta dela? Não. E a gente, com o decorrer da idade, vai às vezes perdendo essa sinceridade. Mas é muito importante sermos verdadeiros uns com os outros. Então, se a gente perceber, Jesus ele vai trazer a imagem da criança que tem muitas características. Só nesse pequeno momento, olha, a simplicidade, a disposição para aprender. Nós somos espíritos imortais. Quem é espírito imortal não tem momento que não pode mais aprender. Talvez a gente tenha algumas dificuldades para aprender algumas coisas que a gente não exercitou. Talvez alguns assuntos não sejam de nosso interesse, mas a capacidade para estar sempre aprendendo, temos que ter. A capacidade de ser honesto com a gente, a capacidade de ser honesto com o outro. A gente vai se socializando, a gente vai aprendendo, colocando uma máscara. Que isso acaba sendo necessário para as relações sociais, mas a gente precisa ser verdadeiro, né? Se pergunta para uma criança pequenininha, está gostosa a comida? Ela diz não. A gente faz aquela cara feia e diz assim, está ótimo. Então a gente vai percebendo quantas características talvez a gente precise resgatar. Ah, Karina, mas você está dizendo para mim que a gente vai ser mal educado? Claro que não. Nós devemos ter delicadeza, devemos ter cuidado com o outro, empatia,
Mas não é importante, muitas vezes, ou sempre, falar a verdade? Falar a verdade também não é educar? Não é importante, muitas vezes, a crianças também dar limite? Não é importante, como disse Jesus, sim, sim, ou não, não, ou é, ou não é? Então, a gente vai pensando nessa criança. E existem algumas coisas também que eu acho muito bonita nas crianças. O afeto, né? Aquela imagem daquela criança correndo para nos abraçar. Então, a gente vê que não foi à toa que Jesus trouxe a imagem de deixai vir a mim as criancinhas. Mas vamos lá no texto. Eu apertei o que eu não devia. Agora vai. Aprendi. Só para a gente completar a história, esse avô não quis mais levar o neto ao médico, tá? Ele não vai mais comigo. E até hoje a gente lá em casa ri do uasco, que era o churrasco, né? Enfim, aí lá no item 18 tem o seguinte: disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança, e ampliou a nossa visão. Porque agora não estamos falando só nas crianças propriamente dita, mas somos espíritos imortais. Passamos por várias existências. Nascemos, renascemos, reencarnamos. E existem espíritos que ainda vivem uma infância espiritual. Olha que interessante. E qual é a característica da infância também? É uma fase que precisa de muita orientação, cuidado, ensinamento, aprendizado. A gente não pode deixar a criança aprender sozinha. É a função da família educar essa criança. E aí o Evangelho já aponta que aqueles que estão em regiões inferiores, sem esperança, também precisam de orientação, de cuidado, de esclarecimento. Porque a grande verdade é que todas as vezes que nós nos equivocamos no erro, é porque a gente não aprendeu correto. Quanto mais a gente é ignorante no sentido de desconhecer, né, o Evangelho, no sentido de desconhecer o caminho, mais a gente erra. Então, aí o Evangelho já amplia. Não estou falando só de criança, eu estou falando de espírito imortal. E nós vamos perceber, às vezes, numa família, uma criança com um nível de desenvolvimento intelectual, às vezes moral, às vezes do junto, que pode até ser superior aos pais. Isso não é regra, que não tem regra. Às vezes é o contrário, os pais estão num desenvolvimento moral e intelectual superior. O que nós sabemos é que a família não se forma por acaso. Ela é formada para que todos os membros busquem se amar e evoluir juntos. Mas que podem existir espíritos numa mesma família em diferentes graus de evolução. Por quê? Porque aí a gente aprende junto. Uma coisa que acontece muito em família, às vezes, diferenças, características diferentes, habilidades diferentes. Eu sempre conto que eu tenho uma mãe muito disciplinada e organizada. Eu sempre fui bagunceira. Aí eu digo para ela, graças a Deus que você veio minha mãe. Ela diz, na próxima você vem minha? Eu falei, vamos ter que conversar lá. Mas, e se eu sou bagunceira na fase adulta, imagina tendo uma mãe disciplinada. Então, embora eu já tenha tido divergências, dificuldades com ela, como todo mundo tem em família,
ela trouxe características que foi importante e que é importante para o meu amadurecimento. E assim se forma a família, né? E, gente, como é importante nós divulgarmos o Evangelho com esperança. O mundo está precisando muito de esperança. Nós estamos precisando de esperança. Como é bom a gente pensar nesse espiritismo que nos dá esperança de dias melhores. A criança precisa de esperança. Os que sofrem precisam de esperança. Quando alguém tem esperança, é assim, olha, está difícil, mas tem um caminho para percorrer. Está difícil hoje, não quer dizer que vai estar sempre difícil. Porque se eu não tenho esperança, muitas vezes eu me paraliso. Está ruim e vai continuar ruim. Eu não acredito que melhora. Aí a pessoa fica quietinha. Então, orientar para uma esperança é dizer o seguinte, a vida tem dificuldade? Tem, mas Jesus toma conta de cada um de nós. Tem um caminho futuro. O que nós estamos passando é um período, um momento. Imaginem para um espírito que está numa região inferior saber que ele pode sair de lá, que se ele mudar a conduta dele para o bem, a misericórdia divina atua. Melhorou, né? E as nossas crianças encarnadas também precisam de esperança, assim como a gente. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Todos que precisam de orientação, de amparo e de um orientador, de um guia. Nós percebemos que a criança, desde pequenininha, ela precisa ser orientada em tudo. Uma vez uma criança que estava num abrigo, ela saía abrindo a porta de qualquer jeito. Aí disseram assim para ela, minha filha, não saia abrindo a porta de qualquer jeito. Quando você quiser e a porta estiver fechada, você bate. Mas ela entendeu o bater literalmente. Ela foi quase assim, fazendo um karatê na porta. Pá! Aí disseram, por que você está fazendo isso? Disseram para eu bater. Não, mas não é bater assim não, é assim com a mão. Então tá bom. Aí ela passou a fazer assim direitinho. Por que a gente está trazendo esse exemplo? O que faltava a essa menina? Orientação e amparo. A partir do momento que ele entendeu que bateu, a gente está falando de uma criança que não tinha pais presentes. Estava no abrigo. Sem uma orientação para seguir. Quem dá essa orientação é uma pessoa do abrigo. Então diz para ela, bater assim. Na visão dela, bater é bater. Então, deu uns tapas na porta. E aí a gente percebe que quando nós não sabemos o caminho certo a seguir, a gente pode se equivocar e fazer coisas erradas por não saber. E o que a gente está fazendo hoje aqui? O que nós fazemos nos Deus, Luz e Verdade? Nos orientamos para a vida espiritual, para a gente saber o que fazer, para a gente saber qual é a porta que a gente abre e como é que a gente caminha nela. Por isso que é tão importante vir aqui. É tão importante dedicar um tempo para a nossa vida espiritual. Né? Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Aí o Evangelho está até falando que nessa fase infantil o corpo ainda não está desenvolvido. Para dizer para a gente que Jesus usa a imagem da criança
para querer trazer um assunto muito mais amplo do que só a criança propriamente dita, tá? E aí, vamos lá. Ô, Karina, você tem o aparelhinho, vai no aparelhinho, que ele é mais chique. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passo vacilante, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres que são todas mães. Gente, aqueles passinhos de passo vacilante, aquela criancinha com a perna arcada nos sensibiliza. Ela vem, chamou, vai. E aí a gente pensa nessa criança que tem uma confiança nos pais e que vai, e a gente troca um pouquinho na confiança que nós precisamos ter em Jesus. Talvez a gente precise caminhar também, mesmo que o passo vacile, mas a gente tem que ir junto. Mas a gente não basta andar, porque quem já viu criança correndo em direção aos pais, com aquela perninha arcada rindo, é maravilhoso. É assim que a gente tem que ir atrás do Evangelho, com alegria, com satisfação, com vontade de aprender, sorrindo. O Evangelho de Jesus, ele também é chamado de boa nova porque ele é consolador, não é para ficar triste. Então é para seguir com o passinho de criança rindo e vai lá. Submeti assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Já viu que está falando de todos nós, que a criança foi só uma comparação para falar, olha, precisamos que vocês sigam atrás desse evangelho com algumas características tão importantes que a gente vê nas crianças. Já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade. E aí eu coloquei até de uma outra cor, um pouquinho mais escuro, porque esse trecho do Evangelho fala, primeiro, que Jesus é o grande iniciador desse Evangelho. O Espiritismo ele vem completar, ele vem desenvolver, ele vem esclarecer assuntos que não ficaram muito claros. E por que não ficou muito claro? Porque Jesus não pôde dizer tudo. Numa época onde a ciência era tão pouco, aliás, numa época onde a gente nem usava a palavra ciência, numa época onde a gente nem sabia que existe um estômago dentro da gente. Como Jesus ia fazer comparações, ia trazer lições com maior amplitude. Então ele falou o que era necessário. O Espiritismo vem como consolador. Não para destruir esse evangelho, mas para resgatar, para dar cumprimento ao evangelho de Jesus. Mas aí o Espiritismo tem algo importantíssimo. Ele nos ensina que a gente não tem que obedecer maquinalmente, é isso, tá? Mas que nós podemos estudá-lo raciocinando. Mais ainda, o Espiritismo ele é baseado em informações trazidas pelos espíritos e não por uma pessoa. Nós espíritas muitas vezes dizemos assim, você é kardecista? E nós dizemos assim, não somos espíritas. E por que a gente tenta responder isso? Porque muitas vezes a ideia de Kardec parece, para quem está de fora, de que Kardec foi o autor da doutrina espírita. E Kardec não foi o autor. Ele organizou, ele compilou as informações que chegavam dos espíritos em diferentes pontos
em diferentes regiões. Kardec falava 18 idiomas, não precisava nem de tradutor. Para conseguir, através dessa comparação, trazer as informações. Então, o Livro dos Espíritos, pergunta é Kardec, resposta não é dele. E aí, algo que eu sempre digo, quem ainda não fez, que às vezes a pessoa estuda o Livro dos Espíritos, mas nunca olhou a primeira capa. A primeira capa está lá, o Livro dos Espíritos, não é o livro de Kardec. Baseado no ensino dos espíritos superiores, recebidos e coordenados por Allan Kardec, é a primeira folha. Às vezes a gente vai estudar e passa batido da primeira folha, né? Então, só para a gente seguir, que é interessante, lá na Revista Espírita tem um trechinho para trazer essas informações. O que constitui a força da doutrina espírita? Por que é tão importante ver no Espiritismo também o Evangelho de Jesus? Segundo Kardec, é a universalidade do ensino dos espíritos que constitui a força da doutrina espírita e a causa de sua rápida propagação. O ensino foi dado pelos espíritos em concordância. Se eu perguntasse assim, olha, qual é a cor? Se um disser que é branco, outro disser que é amarelo, outro disser que é azul, não temos uma concordância e um pensamento universal. Mas se todos vocês disserem para mim que é preto, chegamos a uma conclusão. Só para a gente ilustrar, né? E aí, só uma segunda perguntinha. Onde reside a garantia da futura unidade do Espiritismo? A única garantia dessa unidade reside nessa concordância que existia entre revelações espontâneas, feitas por um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversas regiões. Os médiuns não se conheciam, falavam idiomas diferentes e traziam a mesma informação. Gente, olha, as casas espíritas estão abertas. É lindo quando se tem notícias que são confirmadas com a realidade, né? Vou falar igual um amigo meu, está sendo filmado, mas vou fazer de conta que não está sendo filmado, né? Teve uma época da minha vida, quando eu estava começando no Espiritismo, que eu pensei assim, estava bem materialista. Eu acho que isso aí deve ser coisa da cabeça. Acho que o Espiritismo não tem essa força toda, não. Deve ser invenção, fantasia. E estava estudando um monte de coisa materialista. Mas aí fiz uma viagem com um grupo espírita. E eu não contei para ninguém as coisas que estavam na minha cabeça. Mas eu não contei para ninguém encarnado. Os espíritos sabem. Aí, éramos 3 amigas, fomos dormir num hotel, tinham 3, numa casa de uma pessoa tinham 3 camas de solteiro. Eu não tenho vidência, mas naquele dia a espiritualidade tinha que me botar para trabalhar, né? Eu resolvi abrir a porta para ir ao banheiro. Quando eu abri a porta para ir ao banheiro, eu vi um homem em pé. Eu ia gritar ladrão. Mas na hora que eu ia gritar ladrão, eu vi que tinha uma luz na mão dele. Eu falei, gente, ladrão não tem luz na mão. O que eu fiz? Com uma pessoa absolutamente tranquila, continuei com a vontade ao banheiro e voltei para o quarto. E a gente, quando fica nervoso, com vontade ao banheiro, aumenta, né? Aí eu me cobri debaixo do cobertor. E levantei. Aí tem uma hora que eu falei, não vai ter jeito. Você vai ter que ir ao banheiro. Abri a porta, saí correndo, feito uma louca. Fui ao banheiro e voltei para o quarto. E me cobri, fiz todas as preces que eu lembrava e dormi. No dia seguinte, uma companheira que estava do meu lado tinha vidência.
e falou assim: o que aconteceu, Karina? Eu achei que você estava passando mal. Porque você levantou, saiu, deitou, voltou, saiu correndo, voltou. Como eu vi que você deitou, eu deixei. Eu falei: posso falar a verdade? Eu vi um espírito. Aí ela olhou para mim e falou assim: era assim, assim, magro. Ela descreveu exatamente o que eu tinha visto. Aí eu levei um susto. Como é que alguém descreveu o que eu vi? Prova de que é verdade, né? Aí ela falou assim: ele estava junto com a gente, era um protetor da nossa equipe. Eu falei: era protetor, e eu achei que era ladrão. Por que a gente quis trazer esse exemplo? Naquele momento a espiritualidade sabia o que eu pensava, me deu uma lição para que hoje eu estivesse aqui, porque houve uma mudança minha de atitude, e mais ainda mostrou uma prova de que o Espírito existe, de que tudo isso que nós falamos é verdade, é real, é experimentado, é prático. Não se baseia numa teoria que a gente não vê. Aí eu fiquei quieta, aí virou uma brincadeira entre a equipe, né? Então, prova a experiência que, quando um princípio novo deve ter a sua solução, é ensinado espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo, e de maneira, se não na forma, ao menos no fundo. Esse controle é universal, segundo o codificador, uma garantia para a futura unidade do Espiritismo, e é aí que no futuro será procurado o critério da verdade. Se eu não tivesse a confirmação, eu podia dizer que era a fantasia da minha cabeça. Não tinha como. Ela descreveu com perfeição. E aí eu fiquei quieta, parei de pedir prova, né, esperta, brincadeira, mas é isso. Então, olha que interessante, porque ele começa a falar: vinde a minhas criancinhas, mas vai abrindo esse leque para a compreensão da doutrina espírita. Meus bens amados, são chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdade. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta, aumenta, sobressai no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista. É interessante que o Espiritismo, as ideias espíritas, elas vêm sendo propagadas. Algumas vezes a gente diz assim: mas o censo do IBGE não cresceu tanto. Eu falei: mas eu conheço tanto católico reencarnacionista. Eu conheço tantas pessoas que não se dizem espíritas, mas que fala que está preocupado com a influência espiritual, que pede prece. Então a gente vai vendo que determinados conceitos eles vão sendo propagados. Por quê? Porque é da vontade divina o conhecimento do mundo espiritual. O que é o Espiritismo? É estudar a nossa origem, a nossa relação com o mundo espiritual. É real? É real. É verdade? É verdade. E o que é verdadeiro e real cada vez mais vai se expandindo. Né? Então, muito bem. E aí a gente vai chegar no item 19. Deixai venha minhas criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Gente, então o Evangelho ele alimenta. Olha que interessante, mas o alimento é físico? O alimento é espiritual. Vamos dizer, e é muito interessante, porque o que é espiritual não se perde com o corpo, a gente leva. Mas é interessante, quando a gente vai olhando todo esse capítulo, ele traz um consolo. Eu tenho leite, deixai venho a mim
todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Tem alguém aqui que não necessita de amparo e consolação? Então, é para todos nós. Porque a doutrina espírita, ela é consoladora. Ela ampara, ela cuida. Se nós estivermos estudando o Espiritismo e não nos sentirmos consolados, lê de novo. Vê se alguma coisa a gente... Porque é extremamente consolador quando a gente sabe que pode recomeçar. Quando a gente sabe que não existe inferno. Quando a gente sabe que o amor continua. Quando a gente sabe que aqueles desencarnaram disseram até breve, que chegaram em casa antes da gente. Quando a gente sabe que tem um espírito protetor do nosso lado, que Deus nos ama, aí a gente fica até, é o leite que fortalece, que nos deixa mais forte espiritualmente para lidar com os desafios da vida. Deixai vir a mim os ignorantes para que eu vos esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e infortunados, e eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Então, as nossas feridas têm uma razão de ser pelas nossas ações. Tá bom. Mas a boa notícia é que se eu tenho feridas que são consequência de atitudes de hoje ou do passado, eu também estou plantando o meu futuro. Se eu fizer direitinho, a minha encarnação próxima será mais feliz. Deus nos ama? Não existe misericórdia? Por que algumas vezes a gente fica tendo uma visão mais pessimista de que não dá conta? Se Deus nos ama, se nós amamos as crianças e damos a ela o que a gente sabe que ela dá conta, né? É muito interessante porque tem aquela passagem do Evangelho onde Jesus fala, né? Qual dentre vós dá pedra ao filho que lhe pede pão? Né? E aí a gente pensa assim, a criança foi lá e pediu para você doce. Aliás, tudo eu lembro do meu sobrinho. Ele volta do hospital e diz assim, tia, feijão pode não. Não, arroz não. Pode o quê? Isa, que era pizza, burger. No estado dele, o que ele quer? Eu não quero comer comida, eu quero comer lanche. Ele desconhece, ele está ignorante da verdadeira condição dele. Eu, como a orientadora, como aquela que amparo, nunca que eu vou dar lanche. Só que muitas vezes nós pedimos a Deus coisas que não são boas para a nossa vida espiritual. E não recebemos e ficamos zangadinhos, batemos o pé igualzinho a criança. Vivemos a infância espiritual. Mas Deus, entendendo que o melhor para nós é não dar o doce, é dar a refeição completa, permite que a gente segue. Então, muitas vezes, nós não temos o que pedimos, mas o que é melhor para nós, para a nossa evolução. E isso é bonito, é amoroso, né? E muito bem. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e cicatriza? Que é isso? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é que podereis temer? Então vai e faz a sua parte. Vai tentando a cada dia fazer um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Eu posso fazer tudo? Não, mas eu faço um pouquinho. Tem muitas demandas na sociedade. Qual delas eu vou escolher? A que você se sentir melhor. Né? Doa um pouco do seu tempo para ajudar alguém.
algum projeto, alguma ação, porque tem tantas ações, né? Muito bem. Direis a todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Então, às vezes, eu quero chocolate, mas o chocolate não é o melhor para mim. Eu quero pedir a Deus a riqueza, ganhar na loto. Mas, de repente, isso será uma verdadeira perdição para a minha vida espiritual. Então, eu não vou receber. Né? Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito seja ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amor dorrado na alma, que incessantemente faça subir os teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Senhor, me dá aquilo que eu preciso evoluir. Quanto maior a nossa evolução, maior a nossa felicidade. Olha que bonito. Vocês já imaginaram que vai chegar um momento que a gente não vai sofrer de orgulho ferido? A gente não vai sofrer de ciúme. Olha que legal. Não vai sofrer porque não está rico. Olha que lindo. Vai se contentar com o que é necessário. Quantos sofrimentos nós temos? Está sofrendo de quê? De orgulho ferido. Estou sofrendo porque a minha opinião foi abalada. No momento em que essas questões elas não fazem mais parte, nós vamos sendo mais felizes. Tá. E qual é o caminho nisso tudo que ele apontou? Que nós venhamos a começar a cada dia exercitando o amor, a caridade. Ah, Karina, mas outro dia me chamaram para fazer aquele trabalho no centro. Eu não me senti preparado. Aí eu digo para a pessoa, quando eu comecei também não. Né? A gente também vai se desenvolvendo com o tempo. Uma vez eu contei, né, para um jovem, ele ficou olhando para mim, eu falei, olha, quando eu comecei a fazer estudos, foi bem cedo, eu ainda era mais jovem. Agora já não sou mais jovem não, mas enfim. E eu senti as pernas tremer, o coração disparar, e eu nunca usei papel. A pessoa, você nunca usou papel? Eu falei, não. Por quê? Eu ainda tenho o hábito de fazer isso. Porque eu sempre tive tremor nas mãos quando fico nervosa. Ah, não é possível. Eu falei, não é possível agora, né? Começou a falar aos 17, já tem mais de idade. Né? Começou assim, eu falei, comecei. Só que ninguém sabia de nada, mas eu era esperta, botava a mão para trás. Então, às vezes, a gente vai começando devagar, mas não importa se o nosso passo é de formiguinha ou de elefante, porque a formiguinha, quando ela anda, ela vai embora, gente. Então, a gente precisa dar o nosso passo em direção à nossa evolução, desenvolvendo uma ação, né? A gente começa devagarzinho. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra, possuís uma preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades do que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. A gente tem proteção espiritual. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro, lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe compuscar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. Percebam a sutileza? Não é que de uma vez para a noite a gente vai deixar de ser influenciado pela matéria, mas vai diminuindo dia a dia. Porque eu começo a
manter a minha mente também voltada para as questões espirituais, paro de focar somente na matéria. E aí o peso da matéria vai diminuindo dia a dia. Qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra na terra? Subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se faça parte do seu elemento de vida no seio do Senhor, um espírito protetor. Eu achei que esses textos do Evangelho, eles têm até uma poesia. É para deixar a gente animado. Vai sim. Já foram muitos espíritos antes de você para mostrar o caminho e mostrar que fazer bem faz bem. E tem uma lição muito importante, que talvez uma lição central. Olha, eu falei tanto daquela imagem, olha a criança ali correndo, toda alegrinha. Imagina a gente correndo igualzinho essa criança para Jesus, para o aprendizado do Evangelho. Quando Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Hajam com essas características que a gente viu na infância. Jesus compara essa inocência da criança sem maldade aos que são puros do coração. E aqueles que têm o coração puro são simples e humildes. Faz com o coração puro, faz o seu melhor, ama. E eu quis trazer para vocês, eu me lembrei, essa companheira aqui se chama Anália Franco. É uma psicografia de Lário Silva, que está no livro A Vida Escreve, e mostra o cuidado dela perante alguma pessoa que estava doente. E eu me lembrei desse estudo porque eu acho que tem tudo a ver com essa pureza do coração e o amor que nós temos que ter. A doente se queixava em desespero e perguntou à senhora que lhe velava o leito: permite que eu leia para o seu conforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? A Anália perguntou. Aí a enferma: Deus me livre! Gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Já percebemos que essa companheirinha doente estava bastante zangada. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, no ímpeto, atirou todo o líquido à face, vociferando: água imunda, como se atreve a tanto? Quero outra. Gente, como imagina cuidar de uma pessoa com todo amor que está absolutamente zangada e reclamando de tudo que a gente faz para ela? Olha o teste que a Anália Franco é colocada. Paciente e humilde. A senhora enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. Aí depois que trouxe a água, o que ela falou? Quero chá. Outra coisa. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio. O conteúdo da taça foi projetado no peito da outra, ensopando a blusa. Traga chá quente. Foi a ordem obedecida. Você aceita agora o remédio? Indagou a assistente. Que venha depressa. Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher, vibra um golpe no braço da amiga, surge um pequeno ferimento mostrando de sangue. E a enferma cai em crise de lágrimas, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. Eu estou provocando ela. E ela manteve a calma. Gente, desestabilizou a doente, que estava num estado de ignorância, de desconhecimento da vida espiritual, de dor. A Anália Franco, a interpelada, sentou, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência, no capítulo 9, que começa afirmando:
A dor é uma benção que Deus envia a seus eleitos. Maravilhosa Anália Franco, né? Não sei se Karina Ocanha conseguiria ter a mesma lucidez. Mas o que a gente percebe que tinha em Anália Franco? A amorosidade. A amorosidade e a caridade, vamos dizer assim, desmontou aquela agressividade, aquela dor. Não é possível. Eu já fiz tantas coisas para te incomodar. E você continua. Então pode ler o Evangelho. Faz o signo e mostra qual é o caminho para a sua esperança, para a sua resignação. Acamou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluida. Aí já quis mais, tá? Pensou que é seu Evangelho? Pode me dar mais. Conversaram ambas. A enferma serenada ouviu da companheira os planos que arquitetava para o futuro em benefício dos meninos abandonados à rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsidiada em reequilíbrio beijava-lhe as mãos e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Essa enfermeira admirável de carinho e devotamento era Anália Franco, a heroína espírita paulista que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas. O que acontece é que existia na Anália Franco, naquela atitude, amor. E esse amor conseguiu contagiar alguém que estava, né, numa situação de dor, de sofrimento, de ignorância. É preciso acreditar no amor. Espíritos que muito amam, quando eles se aproximam, é comum que a gente se emocione e não saiba nem dizer o que está acontecendo. A gente se sente amado, né? Quanto mais a gente desenvolve. E tem algo muito interessante que se fala também nesse trecho, a importância do exemplo. Como é que Jesus trouxe o seu Evangelho? Pelo exemplo, pelas suas atitudes morais. Então, gente, cada um de nós a gente percebe que tem muito a percorrer. Cada um de nós percebe que existem muitos defeitos que ainda estão fortes na gente. O que a gente faz? Vai devagarzinho, dando o seu melhor em pequenas ações. Pequenas ações no bem se tornam grandes ações. A gente sempre diz que se tiver aqui apagar toda a luz, mesmo que seja, a gente acenda uma luz com baixa intensidade, ela já nos dá o norte. Talvez a nossa luz não seja um grande refletor, né? Um sol, mas se ela já for uma vela pequena, a gente já começa a encontrar uma direção no escuro. E se nós caminharmos juntos, cada um acendendo a sua luz, né? Como mesmo disse Jesus, deixai que brilhe a vossa luz, nós conseguiremos juntos fazer muito. Que a gente possa acreditar na nossa capacidade de amar, de transformar, de doar. E que a gente saiba que estamos sempre amparados pelos bons espíritos a todo momento. Então, se a gente fala que devemos amar, que a gente comece a pensando que cada um de vocês é amado. Nenhum de nós fica sozinho. Nenhum de nós fica desamparado e sem amor. E essa é também uma das lições desse trecho. Que Deus abençoe a cada um de nós. Boa noite a todos. Eu cheguei ainda agora, mas consegui perceber quanta energia de carinho por todos nós aqui, né? Quanto acolhimento da espiritualidade direcionada a todos nós, crianças espirituais ainda, em caminhos de passos meio trêmulos, mas com muita força de vontade de acertar cada vez mais nessa existência que estamos tendo essa oportunidade maravilhosa.
E deixai, né, é o tema, deixai vir a minhas criancinhas. Quando eu escuto isso, hoje mais fortemente, eu sinto assim, eu percebo Jesus de braços abertos, sabe? E a gente, com aquele passo meio tímido, mas a cada dia mais já conseguindo firmar mais o pé. Isso aqui é mais importante. Quantas vezes a gente já escutou essa passagem? Hoje, eu já tremo menos, né? Já fico menos tensa, porque eu sei que é trabalho para sempre, né? Não adianta a gente ficar, porque eu não faço isso. Não. É o nosso tempo. O importante é não parar. É isso? Mesmo os nossos passos ainda tímidos, ele estará lá sempre, de braços abertos, com aquele sorriso maravilhoso. Pode vir, eu te espero. 50 anos, 60, 70, não importa. O importante é chegar, né? Ter essa vontade que nos move, que já chegamos aqui. Olha que acolhimento lindo, né? Então, é só felicidade no nosso coração. E deixa eu ver. Agora é só estudo. Quanto mais conhecimento, mais felicidade. Mais a gente começa a entender as coisas que nos acontecem e a gente vai, passo a passo, né, ficando cada vez mais fortalecido com essa doutrina maravilhosa que nos acolhe toda vez que a gente pensa nela. Então, ela vem sempre com o ensinamento, do jeitinho que a gente percebe, é ajuda. E a gente hoje já é melhor do que ontem, já está mais diferente. Então, isso tudo nos bota para o alto. A nossa autoestima está cada dia mais aumentando. E isso nos favorece em todos os níveis do nosso ser. Físico, espiritual, né? Emocional. É passo a passo. E é trabalho para sempre. Sem pressa. No nosso tempo. Mas o importante é que a gente não desista. Não pare. Continue. Porque os braços dele estarão lá. Vem a mim. Vem, queridinha. Vem desse jeito mesmo. Do jeito que você é. Não pare. Venha. E eu acho que a gente já aceitou esse convite. Porque a gente está aqui, né? E, continuando o nosso trabalho de hoje, nós temos a prece, a visita médica e a irradiação nesse solo sagrado. E cada um de nós, na caminhada que estamos, com certeza, na pátria espiritual, tem um ou mais pessoas queridas, presentes, vivas ainda em nossos corações. Que cada um de nós aqui possa elevar o nosso pensamento, visualizar, pensar, sentir e agradecer pela convivência do tempo que foi, não importa. Obrigado por partilhar comigo alguns momentos da sua vida. Vá em paz, que Deus continue te abençoando, fique bem, porque nós aqui estamos na torcida para que você, aí na parte espiritual, dê passos significativos de aprimoramento, de cura, de paz interior. Então, em homenagem a todas essas pessoas queridas que estão nos nossos corações, a gente pede: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Foi um grande passeio mental, né? Cada um que veio aqui na nossa mente, a gente pôde até sentir um sorriso, né?
E agora chegou o momento da visita médica. Cura do corpo, cura da alma, cura do espírito. Nós já estamos nesse passo a passo, graças a Deus. E todos nós que colocamos o nosso nomezinho lá na caixa de visita médica, ou se não colocou, está pensando agora, né, em algum momento do seu organismo, ou no organismo de alguma pessoa querida, vamos elevar o nosso pensamento a esse médico maravilhoso, Jesus Cristo, que está aqui, não sozinho, mas com uma legião de espíritos médicos. Certeza a gente não tem, mas a gente tem fé, que tem cada um do lado de cada um aqui presente. E está escutando pela sua mente o seu problema. Pensou, já foi levado a esses seres de luz, médicos do espaço, o seu problema de saúde, mental, espiritual, físico. Converse, pense, fortaleça seu pensamento. Que você já começou a receber fluidos de luz, mas agora é mais direcionado, porque agora você está diretamente pensando, pedindo e evocando a Deus, a Jesus, aos mentores da casa, aos médicos que aqui estão. Fortaleça seu pensamento agora. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Agora é com eles, conosco também nos fortalecendo, com disciplina, prece, trabalho no bem, bom senso. E as coisas irão acontecer ao seu tempo, porque a fé move montanhas, né? Então está entregue na mão dos espíritos mais competentes que estão aqui conosco. Agora é ter fé e empenho, né, de ajudar nesse processo. Graças a Deus. E para finalizar a noite de hoje, tem a irradiação. A irradiação de todos os mentores da casa que estão aqui por nós, que já começaram a irradiar em nós, trocar pensamentos que não estavam nos fazendo bem por esses que vão nos fazer melhor ainda. Tudo é muito trabalhoso, é trabalho para sempre, que pensamento vem, mas quando a gente quer trabalhar, a gente tira um pouquinho ele de perto da gente. E nós vamos ser abençoados aqui agora por essa irradiação bonita de Jesus, de Maria. E hoje eu vou escolher Maria para irradiar a sua mão sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Pensem nela. Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade.
aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria. E de repente eu percebi essa porta se abrindo, essa luz irradiando pelo nosso bairro, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pela nossa terra escola querida. Então, é muito forte o poder do amor, o poder da prece. E a gente agradece já estar nesse momento de nos conectar por pensamento. Mas há mais tempo do que a gente ficava até um tempo atrás. Isso é trabalho, é fé, é determinação. E a gente só agradece a noite de hoje por tanta coisa boa que a gente escutou, por tanto trabalho que a gente tem pela frente e por toda ajuda que a gente pôde dar através da nossa mentalização, da nossa vibração, que chegou a lugares que a gente nem imagina, chegou a pessoas que a gente nem imagina, porque Deus é Pai, né? Então estamos aqui sobre essa egrégora de luz iluminada, muito, 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 fortalecidos e agradecidos por mais uma noite de amor. E agora nós vamos ao passe para receber mais um carinho da espiritualidade, direcionada naquilo que a gente ainda necessita. Muito obrigado a toda a espiritualidade que esteve conosco. Até a próxima segunda-feira. Não esqueçam que tem água fluidificada, tá bom? Até daqui a pouco lá dentro, tá?